Bom, eu quero deixar esse vídeo para você. É mais um dos meus ensinamentos. Todos os ensinamentos que eu tenho deixado aqui é necessário para a nossa vida, para crescimento. E esse é mais um deles. Bom, eu queria que você pensasse junto comigo, se você for uma dessas pessoas que quando vê alguém com muita tristeza, passando um momento difícil, independente do grau de dificuldade, ainda que você olhe e diga para a pessoa, ainda que o estado dela seja para a morte, mas para que ela se anime, você diz para ela sempre uma palavra de conforto, de perseverança. Se você for dessas pessoas, porque eu acredito que a grande maioria, todas as pessoas na verdade são assim, mas tem pessoas que elas têm mais hábitos positivos. Ainda algumas, apesar também de não gostar de desanimar ninguém, mas algumas que em algum momento ainda dizem ainda, não, fulano, a vida é assim mesmo, você tem que aceitar e tal. Mas eu digo daquelas pessoas que se diz ter muita fé, ter muita perseverança. E você é uma pessoa que sempre quando vê uma pessoa muito atribulada, uma pessoa que está desanimada até da própria vida, uma pessoa que vê a outra querer jogar tudo pro alto e você sempre está ali na sua fé, na sua crença, na sua perseverança. Você está sempre dizendo para a pessoa que Deus vai mudar a vida dela. Eu digo para você porque eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho pavor de ver alguém abrir a boca e dizer que não aguenta mais, que vai desistir de tudo. Uma pessoa que abre a boca e diz que vai beber veneno, vai fazer uma besteira com a própria vida. A vontade que eu tenho é de entrar no lugar dela, na situação dela, apanhar aquele problema para mim exterminar com aquele problema, porque no meu ponto de vista é algo muito, por mais doloroso, por mais difícil, por mais aos olhos humanos, por mais impossível que seja, eu odeio ver uma pessoa com desistência, ver aquela pessoa ser derrotada por algum tipo de problema da vida. Eu sou um tipo de pessoa desse jeito. Eu queria saber se você também tem essa mesma visão da vida.
você é uma pessoa que, é como eu disse, às vezes você tem aí um irmão, uma mãe, um pai, um filho, que às vezes está agora passando por um problema. E você, né, com o ato ali de querer, né, animar a pessoa, você está sempre ali dizendo para ela, né, se acalmar, para ela ter fé em Deus que tudo vai dar certo. Só que o problema é que quando o problema é conosco, e quando o problema é conosco, a gente não tem essa mesma expectativa, né? Esse mesmo ânimo, essa mesma perseverança que a gente quer passar para as pessoas. E eu sei porque, é como eu tenho dito, eu sou uma pessoa que eu odeio ver um ser humano fracassado, humilhado, sem expectativa. Eu odeio ver uma pessoa dizer que não tem jeito, que a vida não vale nada e que não tem jeito para a situação. Só que é como eu estou dizendo, ao fato de eu ser um ser humano e sentir dores e tristeza e angústias, quando eu estou passando por algum tipo de problema, eu começo a mentalizar todos esses tipos de fraqueza, medo, preocupação, ansiedade, um cansaço emocional. Por quê? Quando se trata da gente, é muito fácil a gente dar um motivo para desistir. Quando você vê uma pessoa passando, você quer dar todos os motivos para ela não desistir. Então, em uma das minhas meditações, dos meus estudos, dos meus entendimentos, eu fiquei analisando como a gente que tem essa decisão de querer ajudar as pessoas, como a gente pode? Vencendo os nossos problemas. Se você vencer os seus problemas, você vai poder ajudar as outras pessoas. Mas se você desiste dos seus problemas, é vencido por eles, não tem autoridade, não tem valor quando você chega para alguém e diz para ela se levantar, para ela erguer a cabeça, para ela lutar até o fim, tá? E ainda que você ache que não, mas as pessoas têm um exemplo de você, quer seja bom, quer seja ruim. Todo mundo está de olho em todo mundo, tá? Todo mundo está de olho em todo mundo. Eu não estou aqui para você ficar olhando a vida dos outros, dizendo aqui para você ficar olhando a vida dos outros, né? Só que nos meus momentos mais difíceis da minha vida até hoje, já passou várias vezes esse pensamento pela minha cabeça. O medo, a preocupação, né? O cansaço.
vontade de desistir e até pedir a morte muitas vezes. Vontade de morrer mesmo, de tanto sofrimento. Só que a nossa mente, é como eu estou te dizendo, ela também já passou várias vezes na minha mente o pensamento de como você vai exigir das pessoas quando você se compadecer delas, como você vai exigir que ela vença aquilo que várias vezes te derrotou, ou está te derrotando no sentido de, né? Às vezes você fala para uma pessoa não desistir de um projeto, mas que você já desistiu de vários. Às vezes você diz para a pessoa não desista da sua família, mas você já teve 3, 4 separação. Às vezes você diz para a pessoa, tenta até dar alguma instrução para ela cuidar dos filhos, em parte assim, de educação e tudo. Mas você não... Os seus filhos estão todos desorientados porque você não soube cuidar deles e, né, etc. E o que eu quero dizer com isso? Então, todas as vezes que eu passei por um momento muito difícil, várias vezes veio esse pensamento comigo. Que eu não podia desistir, apesar de ter motivos, entre aspas, para isso. Mas que eu não podia, porque como a pessoa tem coragem de olhar para pessoas e dizer para elas fazerem algo, mudar de comportamento, buscar força, lutar, sendo que ela própria não tem exemplo, tá? Esse vídeo aqui é uma reflexão, eu quero que você reflita sobre você mesmo. Você é um exemplo, ainda que você não saiba disso. Você pode ajudar tantas pessoas se você empenhar na sua própria vida. Se você reconhecer que você é um ser humano, mas que também Deus tem um propósito na sua vida, e como Ele te ajudou até aqui, Ele ainda vai te levar muito além ainda, tá? Ainda vai te levar muito além ainda. Eu não posso dizer para você que você não vai sentir medo ou algum outro de sentimento ruim, mas o único sentimento que você não pode efetuá-lo, você pode até de repente passar pela sua mente, mas que você não pode colocá-lo em prática, é desistir. Desistir. Porque tem muitas pessoas que elas ainda têm lutado em exemplo da sua vida, ainda que você não saiba, não perceba isso. Principalmente você que professa a fé, principalmente você que é uma pessoa de muita fé em Deus, tá? E as pessoas elas vão passar momentos difíceis, mas se elas souberem que um ser humano como elas
ser humano que tem as mesmas fraquezas e que tem os mesmos motivos, ou muito mais motivo ainda, para desistir e não desiste, que no caso é você, é isso que traz renovo para a vida das pessoas. Renovo. Eu venho tentado, não é tentado, eu venho testado. Eu venho tirar de exemplo de homens. Quais homens? Homens, o primeiro, o homem que eu tenho testado, que eu tenho tirado exemplo, é Jesus Cristo, porque ele era de carne e osso, disposto às mesmas angústias e tristeza e medos do que eu, porque ele afinal de contas estava aqui nesse mundo e ele sentia fome, sede, frio, como eu. Esse é o primeiro, é o exemplo maior. Esse nunca falhou, então você tem exemplo para nunca desistir. E tem os outros exemplos de homens não tão perfeitos, mas que corriam atrás da perfeição, como os discípulos dele. E de lá até aqui foram gerados muitos discípulos que caminharam naquelas mesmas pegadas de perseverança, porque tinham exemplos de outros homens. Porque se um homem conseguiu, você sabe que você também pode, porque nós somos da mesma natureza, nós somos da mesma capacidade, no sentido de capacidade mesmo ali, física ou emocional. Eu quero te dizer o seguinte, que se algum homem conseguir fazer qualquer coisa na vida, você também pode, porque foi um homem que fez. Foi um homem que deu exemplo. Por isso que na caminhada de Jesus, de vez em quando ele dizia: façai porque eu estou dando exemplo, fazei-lhe também. Tá. Um dia Jesus ele se ajoelhou aos pés de homens, que no caso eram os discípulos deles, lavando os pés dos discípulos deles. E aquilo era tanta humilhação que o próprio discípulo começou a indagar. Falei: Senhor, você não pode fazer isso, nós não somos dignos, não seríamos nós que deveríamos fazer? É mais ou menos assim, tá? Eles ficaram tão perplexos porque, caramba, o Senhor tão grande, tão sábio, tão forte, lavando nossos pés. Então ele disse: é porque fazei também, porque eu estou dando o exemplo. Então Jesus deu exemplo de humildade, deu exemplo de fé, porque ninguém passou tribulação como ele, ninguém passou, ninguém. Ninguém passou, ninguém foi tão humilhado, tão pisoteado, tão experimentado como Jesus Cristo. Então nós não temos motivo para desistir, não. Você pode chorar, você pode sentir dor, tá? Você pode estar sentindo dores insuportáveis. Você pode estar passando um problema familiar que você diz que é acima das suas forças. Você pode dizer o que você quiser, mas autoridade para desistir você não tem. Não tem, tá?
nós vamos passar muitas lutas, nós ainda vamos sofrer muito ainda, mas o sofrimento de Jesus traz para nós uma esperança, uma alegria tão grande, que tudo vai passar. Um dia pisaram nele, hoje já não pisam mais. Um dia cuspiram no seu rosto, xingaram ele, batiam nele, mas hoje, não. A palavra diz que os seus olhos são chamas de fogo, da sua boca sai uma espada aguda. A palavra diz que hoje a morte já não tem poder sobre ele mais, morrendo uma só vez, e ele vive. Esse é o galardão que espera todos aqueles que tiver a perseverança. Todos aqueles que perseverar, independente da luta, qual seja a luta, qual seja o problema, esse é o galardão. Algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o coração de homem algum entrou ainda, o que o Senhor tem preparado. Tá? As dores são fortes, os sofrimentos são demais, mas tudo passa. Tudo. E não existe dor capaz de não ser esquecida quando vem o refrigério, tá? Quando vem o refrigério ele é capaz de fazer com que venhamos nos esquecer das dores, do sofrimento. Eu não sei se você já ouviu a história do José, lá do Egito. José, ele sofreu muito, vendido pelos seus irmãos, sofreu muito com trabalhos pesados, trabalhos, né? Porque virou escravo e depois presidiário. Mas ele conta, quando ele virou um governador, ele conta que quando veio essa bondade da parte de Deus, ele esqueceu de todo aquele trabalho duro, tá? De todo aquele trabalho duro, todo. Já não se lembrava mais, porque já não tinha fome, já não tinha humilhação, tá? E esse é o galardão daqueles que têm o seu corpo maltratado, ferido, judiado, mas que dentro do corpo tem um espírito vivo, uma esperança viva. O corpo está dolorido, está sendo maltratado, as emoções, mas dentro tem uma alma, e ela vai ter o seu refrigério. E necessariamente, eu não estou dizendo aqui de vida eterna, não, estou dizendo aqui, nesse mundo, nessa vida, tá? Estou dizendo aqui, não estou dizendo reino dos céus, não, tá? José, quando ele recebeu essa bondade da parte de Deus, quando ele se esqueceu de todo o seu trabalho, porque já era um homem renomado, não foi porque ele morreu e foi para o céu, não, foi aqui na terra, tá? Foi aqui na terra. Então, se a prática nossa for o bem, for as coisas certas, for a perseverança na fé,
se tivermos fé, nós não vamos morrer sem ver coisas boas, não. Ninguém foi iludido, foi desenganado. Ninguém foi enganado. Abraão nunca imaginara que pudera ter um filho, porque cá entre nós, uma pessoa de 100 anos de idade não espera nada da vida. Eu não esperaria. Mas aos 100 anos de idade ele teve um projeto que ele desejava, um projeto que ele queria, aos 100 anos de idade. Tá? Isso é maravilhoso, porque o sofrimento tá para todos. E a vitória só para aqueles que perseveram. A vitória não é para todos, não. O sofrimento é para todos, mas nem todos conseguem atravessá-lo. Tá? Nem todos conseguem atravessá-los. É mais ou menos nadar e morrer na praia. Não sei se você já ouviu esse ditado. É o cansaço, né? A pessoa se cansa e morre lá. Mas não, a fé ela não traz isso, ela não deixa isso. Então nós vamos fazer a nossa parte, tá bom? Porque tem uma multidão de olho na nossa fé, que nós professamos todos os dias que a temos, tá? Então nós vamos concluir esse projeto de fé, bom?